foram feitos muitos prodígios e milagres. O Espírito Santo se manifesta através de carismas. E carismas são dons especiais de Deus. São poderes, poder mesmo, a palavra é essa. O poder de curar, o poder de ressuscitar, o poder de fazer milagres, de orar em línguas estranhas. Tudo isso são carismas. Prodígios e milagres são carismas. Aí diz a palavra de Deus que de todos eles se apoderou a fé, o temor, porque no meio deles se manifestavam esses carismas, curas, prodígios e milagres. A nossa igreja, meus irmãos, nasceu carismática. E é por causa desses carismas e desses milagres que aconteciam ali, é que o temor apoderou o coração das pessoas. Afinal, esses milagres são um impulso à nossa fé, sim ou não? Quando Deus age e te cura, a sua fé aumenta ou não aumenta? Aumenta. Eu vou usar uma expressão bíblica: a fé se apodera de você. De todos eles se apoderou o temor, porque foram feitos pelos apóstolos curas, prodígios e milagres. Nós, no grupo de oração, estamos aqui imitando essa primeira comunidade. Aí eu faço uma primeira pergunta, porque está escrito aqui, primeira comunidade. Esses 3.000 se convertem e fazem essas coisas que nós estamos lendo aqui. Mas aqui é considerada a primeira comunidade. No entanto, ele já se reuniu antes. Ele já estava em oração, pedindo o batismo no Espírito Santo, pedindo o cumprimento da promessa. No entanto, é considerada a primeira comunidade esta, porque antes todos eram, eu repito, eram judeus. Aqui é a primeira comunidade cristã. E dentro dessa comunidade aconteciam curas, prodígios e milagres. Fala para quem está do seu lado: a tua igreja nasceu assim, com curas, prodígios e milagres. Então, meu irmão, nós carismáticos não somos uma novidade na igreja. O nosso nome é Renovação Carismática Católica. Se nós fôssemos uma novidade na igreja, o nosso nome não seria renovação, seria inovação. O que é renovar? É pegar algo que já existe e fazê-lo novo outra vez, sim ou não? Renovar. Então é algo que já existia. E já existia desde quando? Desde o dia em que o Espírito Santo foi derramado em Pentecostes sobre os apóstolos, sobre Nossa Senhora, e tinham muitas mulheres naquele lugar. E desde aquele dia a igreja é carismática. Eu posso dizer para você com toda certeza: é impossível ser cristão sem viver os carismas do Espírito Santo, porque o cristianismo nasceu carismático. Amém? Mãe, quer dizer então que você está vivendo agora essa realidade dos apóstolos? Quer dizer que você está vivendo a realidade que está aqui escrito na palavra de Deus? Eu digo sim, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. E já se passaram 2016 anos e Jesus Cristo está vivo. Já se passaram 2016 anos e Jesus Cristo trouxe você aqui nesse encontro. Já se passaram 2016 anos e estão acontecendo curas, prodígios e milagres em nosso meio, conversão de vidas, mudança de história de vida das pessoas estão acontecendo hoje, porque Jesus está vivo. Aleluia. E Ele te trouxe aqui. Quem foi que te trouxe aqui? Jesus. E sabe quem que Ele usou para te trazer aqui? O Divino Espírito Santo. Línguas de fogo, sopro. Diz a palavra que Simeão foi para a igreja impelido pelo Espírito Santo. Chegou lá e encontrou Jesus no colo de Nossa Senhora e São José, e ele pôde tomar o menino Jesus nos braços. Imagina isso, ele sabendo quem era ele. E ele toma Jesus nos braços e diz assim: Pai, agora já pode levar teu servo, porque os meus olhos contemplaram a salvação. Você imagina, ele tomou Jesus nos braços. Mas ele tomou Jesus nos braços porque ele foi impelido pelo Espírito Santo a ir para a igreja. É o Espírito Santo quem toca o nosso coração, nos dá sede de Deus e ao mesmo tempo mata a nossa sede de Deus. Tudo que acontece aqui é graça do Espírito Santo. Vamos aplaudir mais uma vez o Espírito Santo de Deus, que nos traz, que nos toca, que nos consola, que nos cura, que nos liberta, que convence o nosso coração.
Meu irmão, quanto mais eu leio a palavra, mais católico eu fico, mais apaixonado pela minha igreja. Eu vou lendo aqui como nasceu a igreja, e eu vejo as coisas que acontecem à minha volta, e falo, nossa, está tudo na palavra de Deus. Como foi importante eu participar do primeiro grupo de oração da minha vida. Eu lembro que eu tinha muitas dúvidas de fé. Eu tinha como vizinhos uma família da Assembleia de Deus, na minha infância, né? E com eles aprendi a ler a Bíblia. Ganhei uma primeira Bíblia deles, aquela Bíbliazinha de bolso, uma cinza. Não sei se vocês já viram, Bíblia dos Gideões, né? De bolso, que eles distribuem de graça. E claro que junto com isso vinham os questionamentos sobre Nossa Senhora, sobre imagens, sobre a Eucaristia, da gente acreditar que Jesus está presente no pão e no vinho. E esses questionamentos eu fui levando ao longo da minha história, mas pela graça de Deus, eu tinha consciência de ser católico, de vó, de pai, de mãe, e minha mãe. Certo dia, eu estava na aula, no ginásio, e o professor de história era da Igreja Batista. E claro, por ser professor de história, já se fala muito mal da Igreja Católica, né? A história não conta o lado bom da igreja. Parece que a igreja nasceu na Idade Média e só dali para frente que tem a sua história. E parece que só tem o lado ruim, não tem o lado bom. Ele era professor de história e era protestante. E um certo dia, no meio da aula, ele me fez sentir uma vergonha, quero confessar aqui, vergonha de ser católico. Eu fiquei com vergonha. Porque eu, sabendo que ele era de outra igreja e conhecia a Bíblia, eu pensei, nossa, ele sabe o que está falando. E ele falou assim: esses católicos acham que quando o padre está lá no altar, levanta a mão, aí baixa o Espírito Santo e aquele pão vira a carne de Jesus e o vinho o sangue de Jesus. Não, dizia ele. Lá na minha igreja nós temos a ceia, mas o pão é pão, a carne é carne, o pão é pão e o vinho é vinho. É só uma lembrança do corpo e sangue de Jesus. Não é que é o corpo propriamente, não é que é o sangue. Naquela hora nós, a maioria ali na sala católica, a gente baixou a cabeça, pensando assim, nossa, ele é pastor, ele conhece a Bíblia, ele sabe o que está falando. Eu fiquei com vergonha de ser católico. Aí falou mal de Nossa Senhora, falou mal das imagens, falou mal da confissão. Eu me confesso direto com Deus, não vou confessar com outro que é pecador igual eu, dizia ele. E nós católicos, os alunos, criançada, né? Ele é pastor, ele conhece a Bíblia, ele sabe o que está falando. Tive vergonha de ser católico, confesso isso. Mas, impelido pelo Espírito Santo, eu fui parar um dia no grupo de jovens, e a coordenadora era da renovação carismática, e os cantos eram da renovação, a oração, a maneira de meditar a Bíblia. E aí que eu fui me aprofundando, porque o que eu conhecia da Bíblia era só o Sermão da Montanha, era a única palavra que eu sabia. Mateus 5, bem-aventurados os pobres. Essa é uma poesia linda, né? Eu lia que era uma poesia, mas eu não encontrava na Bíblia uma pessoa. Eu não sabia que quando a gente vai ler a Bíblia, não é para ter conhecimento. A gente lê a Bíblia para encontrar uma pessoa, Jesus. Amém? A Bíblia, meus irmãos, é uma pessoa. Na nossa igreja temos 2 altares. Você já viu lá? Tem aquele altar grande, que é onde o padre faz a instituição da Eucaristia. E tem um menorzinho assim, onde fica a palavra de Deus. É um altar também. Tanto é que quando nós somos convidados a ler na missa, nós temos que fazer reverência para o altar eucarístico, aquele maior, e para o altar da palavra. Porque a Bíblia é uma pessoa, é Jesus. Então quando você abrir a Bíblia na sua casa, não busque conhecimento não, busque uma pessoa. Ele vai falar com você, ele vai responder seus questionamentos, ele vai te abençoar, ele vai te consolar. A Bíblia é o encontro com Deus. Vamos repetir? A Bíblia é o encontro com Deus. Muito bem. Um belo dia, eu estou lendo a Bíblia em Tiago 5, eu quero que você leia também. Tiago, vai lá quase no final da Bíblia. Tiago capítulo 5. E eu encontrei ali uma passagem que eu não sabia que existia. Eu não sabia que essas coisas estavam escritas na Bíblia.
e que eu vivo na minha igreja. E aí, eu me surpreendi encontrando na Bíblia algo do qual eu era criticado por fazer na minha igreja. Veja aí, Tiago capítulo 5, versículo 13. Está escrito assim, Tiago 5,13. Alguém entre vós está triste? Reze. Olha só, está triste? Reze. Está alegre? Cante. Está alguém enfermo? Chame os sacerdotes da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Unção dos enfermos. Já ouviu falar desse sacramento? Unção dos enfermos. E quando é ministrada a unção dos enfermos, o que acontece? Diz assim: a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o restabelecerá. A unção dos enfermos cura. O Senhor o restabelecerá. Se ele cometeu pecados, lhe serão perdoados. Agora atenção, essa é a palavra que tocou meu coração naquele dia. Confessai os vossos pecados uns aos outros. Repita. Confessai os vossos pecados uns aos outros. E orai uns pelos outros para seres curados. E orai uns pelos outros para seres curados. Quando eu li isso, confessai os vossos pecados, eu falei, mas gente, falam tão mal da minha igreja por causa da confissão, e usam a Bíblia para falar mal da minha igreja, mas minha igreja vive o que está escrito aqui. Não está dizendo confessai os vossos pecados para Deus, até porque é impossível confessar pecados. Deus já sabe tudo. Deus já sabe dos nossos pecados. Se você vai confessar para quem não sabe. Você vai admitir: eu sou pecador, eu fiz isso, eu transgredi a lei, como aquela oração de Davi, né? Eis que eu nasci no pecado, Senhor, o que é o mal eu fiz aos vossos olhos. Então você vai confessar, e olha só, confessai uns aos outros. Isso já tinha se passado anos, aquele professor não dava aula, mas eu queria encontrar ele e mostrar essa passagem, e falar assim: o Senhor não me disse que estava escrito isso aqui na Bíblia, porque a minha igreja vive essa palavra. Então aplaude a tua igreja, meu irmão. Ela vive a palavra. E a questão das imagens. Eu fui encontrando na Bíblia isso. Por isso que eu digo, quanto mais eu leio, mais católico eu fico. Vai lá em Êxodo, no começo da Bíblia agora. Êxodo 20. Tem Gênesis, aí vem Êxodo 20. Êxodo 20. Essa é a passagem que mostram para nós católicos, para dizer que nós não poderíamos ter essa imagem aqui, nem essa daqui, nem aquela daqui. E está escrito aí em Êxodo 20, versículo 4, não, versículo 3, né? Diz assim, já achou? Êxodo 20, versículo 3, leia junto comigo. Não terás outros deuses diante de minha face, não farás para ti escultura, nem figura alguma do que está em cima nos céus, ou embaixo sobre a terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrará diante delas e não lhes prestará culto. Eu sou o Senhor teu Deus, um Deus zeloso, que vingo a iniquidade dos pais nos filhos, dos netos nos bisnetos daqueles que me odeiam. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Veja aí, Serginho, a tua igreja faz imagens. Está errado, está escrito aqui. Eu me calei. Meus vizinhos eram da Assembleia de Deus, eles faziam questão de mostrar essa passagem para mim. E o que eu ia responder? Eu não conhecia a Bíblia. Nós católicos só passamos a ler muito mais a Bíblia depois que chegou a renovação carismática. Glória a Deus por isso, né? E aí o que acontece? Um belo dia eu estou lendo outra passagem da Bíblia, que eu acho que é no 25, acho que é isso. Eu não separei antes aqui, mas vamos procurar juntos aqui, sobre a Arca da Aliança.
Olha só, Deus proibiu fazer imagem no capítulo 20. Aí 5 capítulos depois, não é outro livro, é no mesmo livro, e não é no final do livro, 5 capítulos depois, olha o que está escrito aqui: farão uma arca de madeira, de acácia. É a arca da aliança, é o que havia de mais sagrado para o povo de Deus, a arca da aliança. Será de 2 côvados e meio, sua largura de 1 côvado e meio, sua altura de 1 côvado e meio. Tu a recobrirás de ouro puro por dentro, e farás por fora em volta dela uma bordadura de ouro. Fundirás para a arca 4 argolas de ouro, que porás dos seus 4 pés, 2 de um lado e 2 de outro. Farás 2 varais de madeira de acácia revestidos de ouro, que passarás nas argolas fixadas dos lados da arca para se poder transportá-la. Uma vez passados os varais das argolas delas, não serão mais removidos. Porás na arca o testemunho que eu te der. Farás também, atenção, uma tampa de ouro puro, cujo comprimento será de 2 côvados e meio e a largura de 1 côvado e meio. Leia junto comigo agora. Farás 2 querubins de ouro, e os farás de ouro batido nas 2 extremidades da tampa, um de um lado, outro de outro, fixando-os de modo a formar uma só peça com as extremidades da tampa. Terão esses querubins suas asas estendidas para o alto, e protegerão com elas a tampa, sobre o qual terão a face inclinada. Palavra do Senhor. Eu pergunto, o que é querubim? O que é querubim? Fala. Anjos. Querubins, serafins, são anjos, arcanjos. Deus, no capítulo 20, proibiu fazer imagens, sim ou não? No 25, Deus transgride a sua própria ordem, seu próprio mandamento e a sua própria proibição, e manda fazer imagem de anjos, para pôr aonde? No que havia de mais sagrado, a arca da aliança. Aquele povo transportava essa arca como uma coisa mais sagrada, a presença do próprio Deus ali. E onde que Deus mandou colocar 2 imagens de anjos? Em cima do que havia de mais sagrado. Aí se pergunta, então Deus dá uma ordem e Ele mesmo desobedece? Pergunta para quem está do seu lado, e agora? E agora? Eu estou fazendo aqui a interpretação protestante, tá? É como eles me passaram. Aí nós ficamos numa encruzilhada. Vou citar um outro exemplo, não precisa nem abrir na Bíblia, que todos conhecem. O povo no deserto estava sendo picado por serpentes, e foram reclamar com Moisés. As serpentes estão nos atacando, tem muita gente morrendo. E que Moisés foi interceder, grande intercessor, pediu a Deus para salvar o povo daquela serpente. O que Deus falou para ele? Farás uma serpente de bronze. Outra imagem. Colocarás em um poste, e todo aquele que for picado por serpente, ao olhar para a serpente de bronze, ficará curado na hora do sono. 2 livros na frente, Números 21:8. A serpente, Números, pode anotar aí, Números 21:8. Deus manda fazer a imagem de uma serpente. Deus manda fazer a imagem de anjos. Então Deus transgrediu a sua própria ordem. Pergunta para quem está do seu lado, e agora, irmão? E agora? Agora voltamos à interpretação real. Eu fiz a interpretação aqui protestante, mas vamos à interpretação real, a verdade. Volta lá em Êxodo 20. Aonde que está a resposta a isso? Números 21:8. Quer que eu leia, Sérgio? Leia. E o Senhor disse a Moisés: faças para ti uma serpente ardente e mete-a sobre um poste. Todo que for mordido, olhando para ela, será salvo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Agora vamos à verdade. A resposta está no primeiro versículo que nós lemos. Êxodo 23. Leia comigo, só o 3. Não terás outros deuses diante de minha face. Repita. Não terás outros deuses diante de minha face.
Aí ele começa a descrever: não farás para ti imagem de outros deuses. Aí eu me pergunto: anjo é Deus? Pode fazer. Está entendendo? Deus não ia transgredir a sua própria ordem. Claro, anjo não é Deus. Faça a imagem de 2 querubins e coloque no que tem de mais sagrado. E no templo que Salomão construiu também tinha imagens de leões e tudo mais. Não são deuses e nem falsos deuses. Então, se não são outros deuses, eu posso fazer. Você entendeu? Se você for agora lá na igreja e encontrar uma senhora rezando o texto diante da imagem de Nossa Senhora, na frente da imagem de Nossa Senhora, rezando o texto: senhora, essa imagem aqui é Deus? O que ela vai dizer? Não. É a mãe de Jesus. Jesus é Deus. E nós dizemos: é a mãe de Deus. Ela é a mãe de Jesus. Se eu chegar aqui segunda-feira à noite, meia-noite, tem um grupo São José para homens aqui, grupo carismático, só para homem. Isso aqui fica lotado de homens. Esse lugar treme na hora da oração do grupo São José. E eles colocaram aqui a imagem. Se eu perguntar para qualquer um deles: este homem aqui segurando o menino Jesus é Deus? O que ele vai dizer? Não é. Eu não posso fazer imagem de outros deuses. Você está me entendendo? Mas eu posso ter a foto da minha mãe na carteira, da minha avó. Não são deusas. Então, quando você começa a conhecer a palavra, compreender, você cada dia mais vai ficando mais católico, mais apaixonado pela tua igreja. Aquele professor. E outro detalhe: Jesus usou essa imagem da serpente para falar de si mesmo. Jesus usou essa imagem. Assim como a serpente foi levantada no deserto, o Filho do Homem será levantado no madeiro, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus usou essa imagem de uma serpente para falar de si mesmo. Certo dia eu estava lendo a Bíblia. Estudei a Bíblia há muito tempo, né? E encontrei em Marcos 16. Abre aí. Uma passagem que é lida em todas as missas. Marcos 16. E nessa minha convivência com os evangélicos, uma vez um jovem falou para mim: Sérgio, sabe por que eu deixei de ser católico? Eu falei: não, porque o padre não lê a Bíblia na missa. Olha a resposta. E lá, o pastor lê a Bíblia e o padre não lê a Bíblia na missa. Aí eu perguntei para ele assim: mas quantas leituras da Bíblia se faz lá? O pastor prega uma passagem, ou 2 ou 3. E na igreja católica, quantas leituras são feitas na missa? Alguém sabe aqui? Quantas leituras são feitas na missa? Primeira leitura, segunda? Quantas? 3? 4. Primeira leitura. Aí vem o Salmo. Salmo é leitura ou não é? Segunda leitura e Evangelho. 4 leituras por missa. E alguém vem dizer assim: eu deixei de ser católico porque não se lê a Bíblia na missa. Me faça um favor, né? Nós lemos a Bíblia muito mais que eles. Só que eles prestam atenção muito mais que nós. Se nós prestássemos atenção à palavra da missa como eles prestam lá para o seu pastor, então o problema é que nós é que não prestamos atenção. 4 leituras. Eu vou dizer mais: não são só essas 4. As orações que são feitas na missa são todas passagens bíblicas. Quando o padre começa aquela oração eucarística, se eu fosse colocar lá os versículos, a oração ia ficar desse tamanho. E foi assim que eu encontrei uma passagem que fala sobre a Eucaristia. Aquele meu professor tinha dito assim: acho que quando o padre levanta a mão, o Espírito Santo desce e transforma. E aí eu estava lendo em Marcos 16 e eu encontrei uma passagem que é lida na missa todo domingo, e eu não sabia que era uma passagem bíblica. Como eu disse, não está lá colocado o endereço daquela passagem. Achou aí? Acho que não é 16 não, é 11, né?
Marcos 11. Eu não separei antes aqui as passagens. Marcos. Ué, não estou achando aqui. Sabe onde que é, Lúcio? A instituição da Eucaristia. A instituição da Eucaristia é João 6, não? Não, em Marcos tem também. Tem? Não, porque aqui a lida da missa é essa de Marcos. Quem encontrar primeiro vai ganhar um lindo parabéns. Eu vou achar aqui, pera. A ceia. Marcos 14. Não é nem 16 nenhum. Marcos 14. A ceia. Eu estava lendo a Bíblia e de repente eu me vi dentro da missa, né? Porque eu vi aqui essas passagens. Marcos 14. Deixa eu ver aqui. 12 não, acho que é 22, né? Olha só, eu vou ler. Vê se você já ouviu isso na missa. Marcos 14, 22. Durante a refeição, Jesus tomou o pão e depois de o benzer, partiu-o e deu-lhe dizendo: tomai, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e apresentou-lhe, e todos dele beberam. E disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado por muitos. Palavra da salvação. Levanta a mão quem já ouviu isso na missa. Quando eu li essa passagem, falei: cadê aquele meu professor? Eu quero mostrar para ele. Porque eu não sabia que estava aqui. Quanto mais eu leio a palavra, mais católico eu fico. É uma citação bíblica, é o momento mais sagrado para nós católicos. Nós nos colocamos de joelho naquele momento ali, porque a palavra se torna verdade. Eu vejo muita gente falando mal dos carismáticos por causa dos carismas, de milagres, prodígios, como se isso não fosse uma coisa católica. Eu vou dizer para você: se você não acredita em milagres, não vá na missa, porque ali acontece o maior de todos os milagres, onde o pão se torna carne, o vinho se torna sangue, isto por ação do Divino Espírito Santo. Amém? Amém. A missa é carismática. E eu sei de uma história de um homem protestante, de uma dessas igrejas, que tem a ceia, e lá eles distribuem o pão, lá eles distribuem o vinho, mas eles dizem: é só uma lembrança, não é o corpo e nem o sangue, é só uma lembrança. E esse homem, o nome dele é Diácono Francisco, aqui de Goiás, acho que era da igreja presbiteriana. E aí, ele falava toda vez que tinha ceia naquela igreja: olha, gente, é só a lembrança da paixão de Cristo, é só o memorial. Mas quando ele ia ler a palavra, Jesus está falando assim: tomai, isto é o meu corpo. Ele dizia: esse vinho é só a lembrança do sangue, é só o memorial da paixão de Jesus. Mas quando ele ia ler a palavra, Jesus estava dizendo: tomai e bebei, isto é o meu sangue. Nesses dois versículos, a palavra que mais chamou a atenção daquele homem é a menor delas: isto é. Qual é o verbo? É. Porque pensava ali: é não significa representa, não significa parece. É. Ele falava: isso representa, e Jesus dizia: isso é. Ele falava: isso parece, e Jesus dizia: é. Isso lembra, e Jesus dizia: é. E ele falou assim: eu só conheço uma igreja que acredita nessa palavra aqui. Isto é o meu corpo. Hoje ele é diácono da igreja católica aqui em Goiás. E ele escreveu um livro contando o testemunho dele. Por que ele se tornou católico? E ele se tornou católico por causa da Eucaristia. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. A gente comunga o corpo e o sangue do Senhor. Fala para quem está do seu lado: não é pão e nem vinho, é o corpo e o sangue. Isso está escrito na palavra de Deus. É Jesus quem disse: isto é. Jesus não falou: isso parece, nem lembra, nem representa. Ele falou: isso é o meu corpo, isso é o meu sangue. E quando ele falou lá em João 6, ele fala assim: quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, não terá vida eterna. Mas quem come a minha carne
e bebe o meu sangue ressuscitará no último dia, eu o ressuscitarei. E quando ele falou isso, as pessoas falaram: ele vai dar carne para nós comer, ele vai dar o sangue dele para nós comer, vamos sair, larga fora desse homem. E saíram e foram embora. E Jesus nos chamou para trás para dizer: não, vocês entenderam mal, não é bem isso, não, deixou que fosse embora. E aí ele olhou para os apóstolos e falou: vocês também querem ir? Porque era muito dura essa palavra: tem que comer a minha carne e beber o meu sangue. E ele deixou que fossem. E ainda falou para os apóstolos: vocês também não querem ir? Ao que Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. E qual que é a palavra de vida eterna? Quem quer a vida eterna aqui, levanta a mão. A palavra é essa: quem come a minha carne e bebe meu sangue terá a vida eterna, e eu o ressuscitarei no dia final. Pedro falou: só você que promete isso. A quem nós iremos? Só você promete que se nós comermos a sua carne e seu sangue, nós vamos ressuscitar? Como se Pedro dissesse: dá sua carne a ele, dá seu sangue, eu quero ressuscitar, eu quero ir para o céu, eu quero a vida eterna. Só tu promete. Então se é para comer a carne e beber o sangue, eu estou aqui porque eu quero ir para o céu. Amém? Aí aquele homem se tornou católico, mas ele tinha sérias dúvidas com Nossa Senhora. Claro, ele veio de uma igreja protestante, e a renovação carismática lá de Goiás adotou ele, né? Ao deixar de ser pastor, ele passou a passar necessidade, porque ele vivia, eles têm um salário, os pastores são sustentados pela igreja. Ele deixou de ser pastor, e ele foi morar numa chácara, e começou a passar necessidades, e o pessoal da renovação começou a juntar para ajudar ele, ajudar o diácono Francisco. E ele escreveu um testemunho, chamado Nossa Senhora do Marrom Glacê. Esse é o nome do livro. E ele conta que eles levantaram de manhã, não tinham o que comer no café da manhã. Ele pegou a enxada, foi lá para a lavoura, lá na chácara dele, e a filha dele falou assim: pai, eu queria comer marrom glacê. Eu não tinha o que comer no café da manhã, a filha veio pedir marrom glacê. E ela com o tercinho na mão. Ele falou assim: reza aí para Nossa Senhora, quem sabe ela manda para você. E foi, tá? Carpinho. Quando foi lá pelas 10 da manhã, chegou o povo da renovação carismática lá, fizeram uma coleta, compraram uma cesta básica e foram entregar as compras de mercado. E aí as crianças cercaram o carro e começaram a descer as compras, e desce uma coisa, desce outra. Aí a coordenadora do grupo de oração olhou para aquela menina e falou assim: Nossa Senhora mandou isso aqui para você. Uma lata de marrom glacê. Quando ele viu aquilo, ele falou: pede para Nossa Senhora. E aquela coordenadora falou: olha que a mãe de Jesus mandou para você. Pegou uma lata de doce marrom glacê. Esse homem, até hoje, ele prega sobre a igreja verdadeira de Jesus Cristo. Fala para quem está do seu lado: essa é a sua igreja. Essa é a sua igreja. E o mais lindo é que nós fomos dados de presente para Nossa Senhora por Jesus. Que Nossa Senhora foi dada de presente para nós por Jesus. Quando foi isso? Lá na cruz. Lá na cruz, Jesus olha para baixo e vê ali a sua mãe e vê o discípulo amado. Levanta a mão aqui quem é discípulo amado de Jesus. Você é amado por Jesus. E ele diz: mulher, eis aí o teu filho. Ele foi dado de presente para nós. O discípulo amado foi dado de presente. Fala para quem está do seu lado: você é um presente de Jesus para Nossa Senhora. Aí ele olha para o discípulo e fala assim: filho, eis aí a tua mãe. Nossa Senhora foi dada de presente para você. Fala para o seu irmão: Nossa Senhora foi dada de presente lá na cruz. E a palavra diz assim: e a partir daquele dia o discípulo amado levou Maria para a sua casa. O discípulo amado é aquele que leva a Nossa Senhora para a sua casa. É a mãe do meu Jesus? Vem comigo para a minha casa, vem morar comigo. Então Jesus nos ensinou a rezar o Pai Nosso, dizendo: o meu Pai não é só meu, é nosso. E não contente, a mãe também, não é só minha mãe, é nossa mãe, mãe da igreja, que foi saudada pelos anjos de uma forma régia. O anjo chega e diz: ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Ela se perturbou com essa saudação, porque essa saudação era feita aos reis. Ave César. Só que ele não falou ave César, ele falou ave Maria, rainha do céu, rainha dos anjos,
mãe da igreja, lá na cruz, no momento mais sagrado, do sangue derramado, Jesus inspirando: filho, eis aí tua mãe, mulher, eis aí teu filho. E o discípulo amado a levou para a sua casa. Amém? Vamos aplaudir a mãe de Jesus. Mas Serginho, onde que você aprendeu tudo isso? No grupo de oração. O que o grupo de oração faz? Ah, foi só isso que eu aprendi? Não, aprendi muita coisa. Você está sendo convidado agora a fazer essa caminhada também na igreja, a participar de um grupo de oração.